Que a paz esteja com todos. Espero que vocês estejam bem. Uma pergunta, simples e direta. A porta do reino é estreita? Sim, não, não sei. Lucas 13, a partir do verso 22, Jesus dá uma explicação e uma parábola. Quem quiser acompanhar, a partir do verso 22. Mais tarde, seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhes exortou: Esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta, ele contudo vos responderá: Não vos conheço, nem sei de onde sois vós. E vós insistireis: Comíamos e bebíamos, reclinados ao redor da tua mesa, e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: Não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos os que viveis a praticar o mal. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas no reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os lugares à mesa no reino de Deus. Com toda certeza, existem últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Essa leitura ela vai do verso 22 aí até o verso 30. É uma palavra simples, direta, mas ela tem uma amplitude, né? Por conta ela fala: serão muitos os salvos? Quantas pessoas vão se salvar, né? Logo aqui no começo, alguma pessoa ali anônimo, né? Fala assim: haverão de ser poucos os salvos? Por que essa pergunta? Queriam saber assim, quantos vão ser salvos? Porque andava ali multidões e multidões, né? Nos sermões que o Senhor Jesus pregava. Ele executava, aqui no verso 13, ele já estava executando milagres. Milagres como curas de enfermidades, doenças, fazendo paralíticos andarem. Então isso já estava despertando um grande alvoroço, né? Não só entre os povos, mas também entre aqueles líderes das sinagogas, né? Os fariseus. Então começaram a fazer perguntas para ele desse tipo. O Senhor Jesus ele era sempre muito direto. Ele não rodeava e ele não ficava agradando com palavras. Ele era simples, humilde, mas era muito assertivo com relação ao posicionamento da vontade do Pai, né? E do cumprimento dos mandamentos. Então aqui na sequência fala assim: haverão de ser poucos os salvos? Ele lhes exortou: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. O que ele quis dizer isso aqui, irmãos? Como muitos tentarão entrar e não conseguirão? O Senhor nos chama pela sua grande misericórdia. E aqui, algumas pessoas ainda têm dúvida se, por eles praticarem algum tipo de esforço, eles vão permanecer salvos pelo seu próprio esforço. E não é. A salvação é pela graça, ou seja, graça essa dada por Deus através de Jesus. Nós já abordamos isso aqui, mas é sempre importante retomar. Caso alguém a sua salvação, ela não é por obra, não é por você fazer, por você praticar isso, por você não praticar aquilo. A salvação é pela graça, ou seja, não merecíamos, mas ganhamos este dom, ou seja, um presente de Deus,
através do sacrifício de Jesus. Então isso é salvação. Aí aqui ele fala sobre a porta do reino estreita. Irmãos, o que ele quer dizer? Tem um outro verso que Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, se você não passar por essa porta, que é Jesus, você não tem como acessar a salvação e viver o reino. Não tem como ser mais claro do que isso. Tá, então o que é essa porta estreita? É você viver exatamente aquilo que Jesus nos ensinou a viver. Se Ele nos chamou, nos livrou do mundo, nos resgatou do pecado, ou seja, éramos escravos das nossas próprias vontades. O que quer dizer ser escravo das próprias vontades? Você buscar só os desejos da carne. Vai atrás de dinheiro, vai atrás da sexualidade, vai atrás de carros, vai atrás de casa, de bens materiais. Tem gente que é escrava até de comida. Como assim? Tem gente que não consegue se controlar com a própria comida. Então aquilo acaba virando um tipo de escravidão. Bebida, uso de drogas e outros entorpecentes também. Mas o objetivo aqui é o quê? É a gente falar da porta estreita. Então, quando o Senhor nos ensina a amar o próximo como a ti mesmo, a vigiar e orar para não cair em tentação, amar a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, você não precisa ser um exímio estudioso da Bíblia e conhecedor da palavra. É bom que estudemos e meditemos na palavra, sem dúvida. Mas muita gente fica em dúvida se, por ele não ter esse esclarecimento ou essa vontade de ficar ali meditando nas palavras, que ele está afastado. Irmãos, eu já vi pessoas letradas, falando vários idiomas, diversas faculdades, fazer uma exortação de palavra e essa exortação de palavra ser muito bonita, e eu já vi analfabetos, pessoas que sabem às vezes escrever somente o próprio nome e ter outra pessoa ter que ler a escritura para ela e ela exortar de uma maneira única, porque o reino ele é acessível a todos, não tem rico, pobre, não tem inteligente, burro ou pessoas com dificuldades, não existe isso. O reino ele é acessível e a porta ela é estreita. Por quê? Porque pessoas não querem deixar as suas próprias paixões. Se a gente não abrir mão das nossas próprias vontades, das nossas próprias concupiscências, o pecado muitas vezes ele não nasce de sopetão, né? O pecado ele nasce muitas vezes de uma concupiscência. O que é a concupiscência? Você imagina alguma coisa, você vê alguma coisa e aquilo, por você ser um discípulo de Cristo, você enxerga aquilo, você sabe que aquilo não convém para uma postura cristã, né? Só que aquilo fica no seu coração. Você, pela sua carne, você desejou aquilo, só que por seguir a Cristo, você não pratica aquilo. Só que aquilo entrou no seu coração e você guardou aquilo. Então vão se passando dias e dias e aquele pecado ele vai nascendo, ele já está guardado ali no seu coração. Então, se você não vigiar e não orar para que esse pecado saia da sua mente, do seu coração, dia cedo ou dia tarde, aquilo que você visualizou e que você guardou no coração, você vai acabar praticando. Então, vou dar um exemplo para que todos entendam. Você foi visitar a casa de uma pessoa que você gosta, que te abriu as portas da casa. Não, pode entrar, entra aí. Eu vou ali fazer um café, e você fica ali no ambiente. Aí você vê que no ambiente a pessoa guarda ali uma determinada quantia de dinheiro. E tá ali fácil para você. Aí você olha e fala assim, poxa, esse dinheiro aí ia me ajudar pra caramba. Só que eu não posso pegar esse dinheiro, não é meu. Só que aquilo já entrou no seu coração. Por quê? Porque você precisa do dinheiro, você muitas vezes está passando uma necessidade, você viu que está ali fácil, e a pessoa não vai ver que você pegou.
Aí passou um dia, passou dois, e você tá com aquela dívida, e você tal, aí vai, aí chega, os credores batem na tua porta, mandam correspondência, começam a fazer aquelas inúmeras ligações, e você fica com aquilo, aí você pensa assim, eu vou pegar, depois eu devolvo, ele nem vai sentir falta. Esse irmão, ele é rico, ele também não precisa. Aí você vai, você viu daquela concupiscência? Quando surgiu aquela oportunidade, o que o Senhor nos ensina? Senhor, eu estou precisando de determinada quantia. Eu vi na casa daquele irmão lá, Senhor, mas eu não posso fazer isso. Tira esse desejo do meu coração. Você está vigiando e você está orando. É a porta estreita. Isso é um mero exemplo, tá bom, irmãos? Não estamos acusando ninguém de nada e nunca participei de nenhuma situação como essa. Mas é um exemplo que me veio à mente para que possamos continuar andando pela porta, né? Então, o pecado, ele se apresenta em oportunidades. Se não estamos vigiando e não permanecemos em oração, nos desviamos da porta e acabamos indo, porque a porta do pecado e da perdição é larga. Tudo pode, tudo convém, nada é errado, se pode fazer tudo. Só que não é isso, né? Lembrando que isso daí não faz, não tem nenhuma ligação com a salvação. Salvação é pela graça. Pratiquei coisas ilícitas no meu passado, eu roubei, eu matei, eu fiz mal para fulano, eu tirei vantagem de ciclano. Não importa, isso é entre você e o Senhor. Você se arrependeu, se põe em ordem, peça perdão, se humilha. Poderoso é o Senhor para te perdoar de todos os pecados que você e eu praticamos. Ninguém tem o direito de te julgar, mas sim a gente está aqui para te abraçar, que você sinta-se amado e perdoado, porque ninguém tinha direito, tá certo? Então não é sobre isso, né? Você não vai perder a sua salvação por conta disso. Mas se você se arrependeu dos seus pecados, você creu em Jesus, foi batizado, não convém que você continue trilhando esses caminhos, que era da porta larga que conduzia à perdição. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas o Senhor nunca falou que era impossível. Ele falou que a porta é estreita, mas Ele não falou, é impossível você passar por essa porta. Então, se a gente tem condição com o auxílio dEle, fique em paz. Tudo pode, mas nem tudo me convém. Fica na paz.